Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho Liga da Gramática. Eu, você e eu, nós e a nossa Liga da Gramática. A partir de hoje, nós teremos aqui um curso completo sobre redação, o curso mais completo sobre redação que você já teve acesso. E você, se está assistindo essa aula, já é um privilegiado por estar aqui fazendo parte de um grupo seleto de alunos que tem acesso a um material de qualidade. Não é falsa modéstia e muito menos faltando aqui humildade, mas é porque eu estou me dedicando a oferecer a você um material de qualidade para que você melhore sua vida como concurseiro e também a vida do nosso dia a dia, porque a gramática faz diferença em tudo na nossa vida. Saber escrever, saber interpretar, saber o uso da língua, né? Fazer o uso correto da língua, o uso padrão da língua, saber o momento de utilizar um coloquialismo sem o exagero, isso faz diferença na sua vida profissional. Passei no meu concurso, quero promoção, quero ter um destaque. É a gramática, é a comunicação, é a sua argumentação, é a sua qualidade linguística e da sua língua portuguesa que vai fazer essa diferença. Não adianta ter só conhecimento técnico e não saber argumentar, não saber colocar isso no papel, não saber utilizar corretamente os recursos que a nossa língua portuguesa oferece. Então, a partir de agora, você vai ter aqui acesso ao curso mais, deixa eu me ajeitar aqui na cadeira, mais completo de redação possível. Hoje nós vamos começar, o curso vai te apresentar o que é argumentação, o que é exposição, a diferença da redação com questão discursiva, porque a prova discursiva, ela se divide, e aí cada banca tem uma forma de cobrar, tem uma forma de exigir que o aluno apresente seu conhecimento. Então, neste curso, nós vamos ver tudo isso. Como é que eu interpreto um tema? Se for uma charge, o que é que eu faço? Então, tudo isso a gente vai ver aqui, tá? Então, vamos lá, de olho na nossa tela. O que é uma prova discursiva, minha gente? O próprio nome, ele já é autoexplicativo. É um discurso. Eu vou discursar sobre um determinado tema. A banca vai te dar um tema e ela quer a sua opinião, que vai ser a argumentação, ou que você informe, explane, exponha aquilo que você sabe sobre aquele assunto, tá? Então, ela vai dividir isso entre redação e questão discursiva. E a redação e questão discursiva também, por sua vez, se subdividem em argumentação e exposição. A argumentação, cadê? Aqui, ó, dissertativa argumentativa pode ser redação e questão, tá? Não é, questão vai ser sempre discursiva, redação sempre argumentativa, questão sempre expositiva. Não. Ambas podem se dividir, tá? Então, o que é a argumentação? É uma opinião. Tá? Eu estou apresentando uma opinião sobre aquele tema que a banca me apresentou. Tá? A banca me cobrou um tema e eu vou dar a minha opinião. Se eu acho que isso é favorável, se eu sou contra, se isso pode ser positivo para a sociedade, de que forma que vai ser positivo ou de que forma vai ser negativo. Então, isso é opinar, é argumentar. E a expositiva, já está escrito aqui, eu vou aproveitar. E a expositiva é uma informativa, tá? Quem é mais recorrente? Quem é mais recorrente é redação, argumentativa e expositiva. A questão quase não cai. Nos últimos anos, nos últimos semestres aí, nas últimas provas, as bancas têm cobrado questão discursiva, tem vindo das formas mais variadas possíveis. Mas até um tempo atrás era só redação. Tanto que todo mundo, quando fala que prova discursiva, fala, ué, professora, não tem redação? Não, calma. A gente utilizava muito o nome redação porque a banca trazia sempre redação. Mas o nome deste tipo de prova é prova discursiva, que vai se dividir entre redação e questão. Qual a principal diferença entre elas? Nós vamos ver detalhadamente, tá? Então pode ficar tranquilo. Vai ser uma aula passo a passo, você pode acelerar aí a velocidade sem problema nenhum. Caso você tenha dificuldade, daí desacelere, mas não tem problema acelerar, porque nossa aula vai ser longa. E vamos no passo a passo mesmo, tá? Olha, redação, que é a que mais caía até um tempo atrás,
sendo argumentativa ou expositiva, não importa. Qualquer uma delas vai ter a mesma estrutura, tá? Qual é a estrutura dela? 30 linhas, geralmente são. Pode variar? Claro, aconteceu aí com a Receita Federal, veio uma questão discursiva, acho que de 50 linhas. Então, pode ter mais ou menos. Vai depender do que cada concurso exige do aluno, mas o padrão é 30 linhas. Que você vai apresentar uma opinião ou expor aquilo que você sabe sobre determinado assunto. A redação, por sua vez, se divide. Ela se divide em 3 formatos. O tema aberto, que nós vamos ver o que é quando eu só tenho aquela linha assim, ó. Fale sobre este tema. Aí o tópico, que é fale sobre este tema abordando necessariamente os tópicos, tá? Então, isto é este segundo formato aqui, que é tópico. E o estudo de caso, que é vou ter uma historinha aqui, contando algum fato, alguma ocorrência, algo que aconteceu. Disso aqui vem para o tema, e do tema diz, baseado na história hipotética, responda os tópicos, tá? Então, isso é tema aberto, tópico e estudo de caso. Acontece isso também na questão, professora? Acontece, tá? Então, pode ter também só o tema aberto, pode ter a história com o estudo de caso e os tópicos. Então, pode acontecer isso também na questão discursiva. Mas, no entanto, entretanto, todavia, no entanto, o mais comum na questão discursiva é ter uma questão, tá? Então, vai ter uma questão com um ponto de interrogação. Isso é o mais comum. No entanto, mesmo que não apareça o nosso ponto de interrogação, minha gente, não deixa de ser questão. Como é que eu sei que é uma questão e quando é que eu sei que é uma redação? Vai vir especificado isso no seu edital, tá? O seu edital especifica isso. Ou no enunciado ele diz, responda a questão ou então escreva uma redação, tá? Então ele vai especificar. Por quê? Não vai ser um ponto de interrogação que vai mostrar para você se é redação ou se é questão discursiva, porque pode ser questão indireta. E uma questão indireta não tem, então, um ponto de interrogação, ok? Vamos ver aqui, eu montei uma tabelinha para vocês. Ó. Gente, só para alertar aí, esse material fica para vocês, tá? É uma apostila completa, aconselho que vocês imprimam depois de assistir a aula, para você não ficar toda hora assistindo a aula, a gente perde tempo tendo que reassistir uma aula. Então assista a aula com calma, com atenção e depois fique só no material. Esse material é muito completo e praticamente aí autoexplicativo, tá? Quase um antiburro. Redação. Gente, isso que eu estou mostrando para vocês é assim, 90% dos casos. Nós temos exceções. Como eu falei, teve uma questão, acho que da Receita Federal, 50 linhas. Então, olha só, o básico, de 20 a 30 linhas, tá? Lembre que quando ele coloca de até, se eu colocar menos, eu reprovo. E se eu colocar mais, também desconsidera, tá? Desconsidera tudo que estiver fora dessas 30 linhas. A banca CESP, por sua vez, não reprova se você fizer menos, tá? A banca CESP não reprova, só que ela vai descontando ponto, mas não reprova. Outras bancas, ela coloca isso. Como que eu vou saber disso, professora? Bem especificado no edital, tá? De 20 a 30 linhas. A estrutura, minha gente, a estrutura muda de uma para outra. O que é a estrutura? É a parte formal, é a forma como eu vou entregar esta minha redação ao examinador, tá? Então, a forma como eu apresento, a redação tem de ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Já a nossa questão discursiva, isso não é necessário. Eu posso fazer, por exemplo, apenas 2 parágrafos. Se eu tiver lá
de 10 a 15 linhas, sem problema nenhum, só 2 parágrafos. Ou 3. Se eu tenho 15 linhas, 3 parágrafos também dá tranquilo, tá? Mas pode ser aí 2 parágrafos sem perder nota. Aqui você perde nota se fizer 2 parágrafos? Perde, e perde bastante nota. Porque você perde nota na estrutura, você perde nota na parte formal da sua redação, tá? Na apresentação formal. Questão, vem de 10 a 15 linhas. Como eu falei, tem prova que vem mais. A depender do que o concurso, do que o cargo exige. Ah, eu quero um cargo que é um analista, o cara é muito fodão. 10 linhas não vai ser o suficiente, então vem muito mais. Defensor público, geralmente, tem lá 5, 6, 10 questões de 10 linhas e aí uma peça, tá? Geralmente é isso para defensor, para delegado. Para delegado, geralmente é mais ou menos isso. A parte de sintaxe e semântica, o que que é isso? É a apresentação argumentativa, tá? Ou macro. Ah, não, mas esse aqui não. Calma aí que eu tô pulando, comendo bola. Sintaxe e semântica é a conexão, é dar sentido, dar lógica, dar coerência, clareza ao seu texto. Quando a gente fala em questão discursiva, não é necessário ter conectivos. Eu não preciso colocar no início de um parágrafo, por exemplo, um conectivo. Diante deste contexto em que a população está preocupada com a segurança pública, observa-se. E isso é uma redação. Este conectivo todo que eu falei agora é um conectivo de redação. Para a questão discursiva, a segurança pública é importante. Pronto. Artigo, substantivo e verbo. Sujeito, verbo, complemento. Simples assim. Não preciso colocar conectivos. A gente vai ver exemplo é bom, né? Exemplos concretos e aí vai cair a ficha de vocês, tá? Gente, isso aqui... Vou até fazer um coraçãozinho. Eu não lembro onde é que troca a cor. Aí, achei. Vou fazer até um coraçãozinho aqui, ó. Oh, meu pai. Na redação, não deixem de dar atenção a isso, tá? Isso aqui reduz muito a sua nota. Pode cair quase 1/3 da sua nota. A depender da banca, pode reprovar, tá? Erro gramatical e semântica e conectivos e morfossintaxe em algumas bancas reprovam. FGV, CESP não costuma reprovar, mas tem banca que reprova, tá? E aqui já não é necessário. Tem que ser apenas claro e correto gramaticalmente. Vamos entender agora o edital, minha gente, tá? O que é tudo aquilo que aparece no seu edital. Cada banca, tenham em mente, cada banca vai trazer de um jeito e vai te cobrar de um jeito. Tá? Então, assim, eu trouxe aqui para vocês 2 formatos. Eu trouxe para vocês 2 formatos de edital. A gente vai entender o que cada um deles quer dizer e, de uma forma genérica, você já vai conseguir desmistificar aí cada edital. Mas fiquem atentos sempre é bom, né? Sempre na Liga da Gramática, porque a cada edital que abrir de concurso, eu vou sempre trazer uma aula semanal, porque nós temos aí os nossos módulos e as aulas semanais. Então, nas aulas semanais, cada vez que abrir um edital, eu vou fazer tanto a parte gramatical desse edital, quanto a parte de prova discursiva, tá? Então, fique atento. O que é micro e macroestrutura? As bancas, elas dividem tanto em micro e macroestrutura. Quando a gente fala de um modo genérico, eu vou aprender lá em aula de gramática, lá no meu ensino médio. A microestrutura é o que a gente chama de formal. E a macroestrutura é o que a gente chama de argumentação.
tá? Que é onde eu vou colocar os meus argumentos. Essa argumentação não é argumentação de opinião, tá? Não é opinião. É argumentação de colocar os argumentos necessários, tá? Como que isso acontece? Olha só. Microestrutura é a forma como a sua redação vai aparecer, ou a forma textual, ou texto, tá? Então, isso aqui é a parte visual da sua redação. Gente, muito gato aqui. Tem muito, muito. Tem muito gato aqui. Tem um e os pelos vão voando. Cadê? A hora que eu fui falar, saiu. Ela é muito pesada. Ai, puxou pelo pelo. É porque ela é muito grande, é muito pesada. Gente, ela fica mordendo meu pé o tempo todo. Ai, meu Deus, gente. Alguém tem bichinho? Mandem pra mim mensagem. Mandem fotos dos seus bichinhos, que eu adoro. Ai, eu adoro bafo de gato. Ai, meu Deus, você é minha vida. Odeio que faça isso. Vai. Então tá. Adoro. Aspecto formal e textual. Então, o aspecto formal... Peraí, deixa eu ver se eu já jogo pra cá, ó. Isso daí deixa pro material de vocês. Ó, esse aqui é o edital da Banca CESP. Este de baixo é o edital da FGV. Mas eles representam a mesma coisa. Vou colocar esse aqui que ele fica mais bonitinho na tela. O que é microestrutura? A microestrutura vai ser pontuação, ortografia, ó, pontuação, ortografia, concordância, regência. É a parte gramatical, tá? A parte gramatical, pontuação, aquilo que você sabe de gramática, uso correto dos pronomes, colocação pronominal, tá? Então, isso aqui é microestrutura. O que mais que entra na microestrutura? A sua microestrutura faz parte também quando eu vou dividir os meus parágrafos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembre, questão discursiva não precisa necessariamente ter introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante só responder. Professor, então o que cobra na microestrutura? Vai cobrar a divisão dos seus parágrafos. Vai cobrar a sua pontuação, a forma como você está apresentando. Textual. Se ele te pediu argumentação, agora sim, a argumentação de opinião. Se ele pediu a sua opinião e você só informou, a sua microestrutura está errada, tá? Ah, ele te pediu um texto corrido, uma discursão, discursão, né? Um discurso, uma prova discursiva, e você fez um poema, você errou na tipologia, tá? Então, isso é microestrutura. Então, o que é microestrutura? Vamos limpar a tela. Fazer um resuminho. Microestrutura. Gramática. Então, tudo que vem de gramática, acento, ortografia, pontuação, uso correto dos conectivos. Aí tem a estrutura formal também, a forma, como ele vai estar aparentando, que é introdução. Nossa, ficou linda essa introdução. Desenvolvimento e conclusão. Tá? Então, isso é micro e macroestrutura. Forma, a forma como está sendo apresentada. Textual, tipologia, tá? Tipologia textual. É argumentação? Então põe argumentação. É questão discursiva? Então é questão discursiva. É redação? Então é a redação com exposição. Então isso é textual. Beleza? E a macroestrutura
E a macroestrutura é o conteúdo, tá? É o Oh, meu Deus. Quando eu tento trocar, ele não vai. Foi. É o conteúdo que você vai utilizar. Que conteúdo, professora? De acordo com o seu tema. Se você teve fuga de tema, fuga parcial de tema, se você trouxe o assunto corretamente, tá? Isso aqui é macroestrutura, está ligado ao conhecimento que você tem sobre o tema, tá? E quais argumentos você vai utilizar se esses argumentos estão sendo feitos de forma correta. E esse daqui é o da FGV, ó. Então, eu tenho abordagem de tema. Essa abordagem de tema é o nosso macroestrutura. Nada mudou, deixa eu colocar do ladinho aqui. Vou colocar só macro, tá? Macro. É a nossa macroestrutura. Capacidade de selecionar o argumento correto. Deixa eu jogar para cá. Tem um material aí na sua mão, então vai acompanhando aí. Capacidade de selecionar o argumento correto, tá? Progressão textual é a capacidade, olha só, de fazer coesão e coerência entre os parágrafos. Então, o que é isso aqui? Isso aqui, ó, são os nossos conectivos entre parágrafos. Tá? Eu não posso falar assim, João é feliz na lua. Aí lá embaixo simplesmente começa. A comunidade na lua. Não, peraí, eu tô falando do João, agora já vou falar da comunidade. Não, a comunidade em que João está inserido na lua, aí eu tô fazendo a conexão e ligando o assunto. Tá, o João, cadê o João? Morreu o João? Agora já virou a comunidade? Então eu preciso, a gente vai ter um exemplo de um material bem bacana aqui. Eu preciso, aquele assunto que eu falei no primeiro parágrafo está relacionado no segundo. Então, as bancas cobram isso. Cada uma vem com um nome, mas todas elas cobram, tá? E agora aqui é o micro. Ó, isso aqui é tudo macro, tá? Tudo macroestrutura. Que está aqui, ó. Clareza, coerência, tá? Tudo isso aqui é o meu macro. Saber ligar os assuntos. E aqui é o nosso micro, tá? Microestrutura. Professor, e as outras bancas? Todas elas têm essa separação macro e microestrutura. Porque a micro é a minha gramática, tá? E macro é o meu assunto. Micro é a minha forma. Micro chama apresentação formal, tá? A forma como isso apresenta é micro. E a macro é a apresentação argumentativa. E esse argumentativa não é de opinião. Esse argumentativa é de argumentos. Quais os argumentos que você vai apresentar? Então, minha gente, isso é micro e macroestrutura. Microestrutura é a parte formal em que a banca vai cobrar de você visualmente distribuição de parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão. Se for questão discursiva, a forma como você está escrevendo, a matemática, se você fez argumentação ou exposição conforme a banca pediu, se você fez redação ou questão discursiva conforme a banca pediu, tá? Então, isso é micro e macroestrutura. E a macro, isso é microestrutura. E a macroestrutura é o seu tema. Se você está argumentando, colocando as informações conforme a banca pediu, tá? É a distribuição do seu tema, é o conteúdo do seu tema. Isso é micro e macroestrutura. Agora, a parte que todo mundo sempre me pergunta, professora, e que tipo de letra? Tem que ser letra cursiva? Pode ser letra de forma? Gente, a letra só é necessário ser legível. Não importa se você escreve
de forma, se você escreve de forma, tá? Ou se você escreve de forma. Não importa o formato da sua letra. O que importa é ela ser legível, minha gente. Ela precisa ser legível, só isso. E o que mais que você precisa fazer na sua letra? A separação entre minúsculo e maiúsculo. Note que no início do período eu tenho que colocar aqui, ó, que eu estou iniciando um período colocando uma letra maiúscula. Se eu tenho substantivos próprios, eu tenho que colocar então também letra maiúscula. Se você escreve sempre com letra de forma, com a letra de forma que é sempre o formato de uma letra maiúscula, né? Porque tem diferença. Letra maiúscula e a minúscula. Tem essa diferença, mas nem todo mundo faz essa distinção quando escreve. A maioria das pessoas que usam letra de forma e não a cursiva, escrevem sempre com letras maiúsculas. Qual a diferença, então? Colocar só maior, tá? Só coloque ela maior, porque isso é algo que é cobrado. O que é cobrado, então? Letra legível e a identificação do que é maiúsculo e minúsculo, somente, tá? Título na redação. A maioria das bancas não cobra título, tá? A maioria das bancas não exige essa diferença entre ter título ou não. Caso a banca queira, ela tem que especificar isso. De que forma? Ou ela traz isso no edital, ó, por exemplo, aqui, ó. Ela trouxe isso no edital. A redação que não apresentar um texto dissertativo, que seria, por exemplo, um poema. O que é não dissertativo? Escrever um poema, por exemplo, uma narração, tá? Algo que não seja dissertação. Se você não escrever uma dissertação, você reprova. Ó, no mínimo 20 linhas. Essa daqui é uma banca que 19 linhas vai reprovar. Tá vendo? Então, a banca, ela especifica o que reprova. 19 linhas vai reprovar. E, olha outra coisa que reprova, não possuir título. Então, a banca vai trazer isso para você no edital, tá? Então, a banca tem de trazer isso no edital para você. Outra forma de dizer para você que é obrigatório ter título é isso aqui, ó. Ter um espaço para título. Algumas questões de rascunho, ela traz aqui no cantinho assim, ó, título. 2 pontos e um espacinho. Também é um espaço para colocar título. Professor, e como é que eu escrevo um título? O seu título, se for uma oração, o que é uma oração? Tem verbo. Ele vai precisar de ponto final, tá? Caso não tenha verbo, caso seja uma frase nocional, o que é frase nocional? Não tem verbo. Não é obrigatório, não é obrigatória a presença do título, do ponto final, beleza? Separação silábica, e a gente encerra esta aula de agora. Separação silábica e translineação. Então, a separação silábica, minha gente, e a translineação fazem parte da sua microestrutura, tá? Quando a gente fala de separação silábica, de modo geral, eu tenho regra gramatical lá na nossa fonologia e ortografia, separação silábica. Ela depende, tá? Algumas gramáticas trazem na fonologia e algumas trazem na ortografia a separação silábica. Que são regras, por exemplo, não se separa... Nossa, agora eu esqueci a palavra. Dígrafo perfeito. Quem que é um dígrafo perfeito? Opa. Problema. Não se separam essas palavras. Letras iguais se separa. Então, eu tenho a minha regra gramatical para separação silábica, que eu não vou dar isso agora. Você pesquisa aí. Nós temos uma aula, acho que disso. Procure aí no material. Enfim, se não achar, pesquise, que vai ter. Em algum lugar você vai achar. Regras gramaticais. Ó, regras gramaticais para separação silábica. Então, isso é um ponto. O outro ponto, minha gente, chama translineação. Tá? Ó, isso é regra gramatical, esse primeiro que eu te falei. E aí eu tenho outros dois que são regras de translineação silábica.
Ó, trans é mudar, mudar de linha. Então, eu tenho uma regra de separação silábica para quando eu vou mudar de linha. Uma é quando eu só quero separar a palavra. E outra é quando eu vou separar a palavra dentro de uma linha. E aqui eu tenho o desenho. Olha só. Existem duas regras. Uma, nunca pode ficar vogal sozinha. Nunca pode ficar vogal sozinha. Nem para o lado de cá, nem para o lado de cá. Tá? Nem lá na última, nem no último pedacinho, nem no começo. Nunca fica. Se eu tenho, por exemplo, algum hiato, o hiato nunca pode ficar sozinho. Nem para o lado de cá, nem para o lado de cá. Tá? Essa é uma regra. E a outra é nunca ter palavrão. Nunca escrever um palavrão na sua prova. Professor, eu nunca vou escrever um palavrão. Ah, vai, eu vou mostrar para você. Olha só, a palavra disputa, qual é a separação correta dela? Disputa. Então, isso aqui é gramaticalmente correto. No entanto, eu não posso fazer essa separação aqui. Então, qual é a forma de fazer essa separação? Eu não posso fazer disputa, porque do lado de cá vai ter um palavrão. A banca vai cobrar como um erro de microestrutura. Então, a forma correta é tracinho, dispu e o tracinho tá pro lado de cá, tá? Professora, mas e se não couber? Eu escrevi o dis e não coube. Você vai colocar um taxado. Como é que se faz um erro na nossa linha? Olha só, o erro não é parênteses, porque parênteses tem função sintática, que é o mesmo de duas vírgulas, que é o mesmo de travessão. O que é que eu vou colocar? Eu vou colocar um hífen. Opa, um hífen. Vou colocar um taxado. Eu errei. Taxado, tá? Põe uma linha em cima. Isso é um erro. Um erro não é fazer isso aqui, ó. Isso aqui é borrão. Vai dar erro de apresentação, vai dar desconto de nota. Agora, um taxado, que é só esse risco em cima, não tem problema nenhum. Então, eu vim aqui, ó, comecei a escrever disputa e vi que vai ficar o dis e o puta para o outro lado. Então, você põe um taxado e escreve a palavra toda para cá. Disputa. Tá? A mesma coisa com úmido. Escreveu o U, viu que não coube? Vem para cá e escreve a palavra toda úmido. Porque a banca vai entender que você sabe a diferença de translineação silábica. Outra coisa, deixa eu ver se eu me lembro. Beija-flor. Primeiro que a gente usa hífen e não underline. Underline é aquela... eu escrevi, professora... eu fui escrever aqui, ó, disputa, e não coube, então eu fiz um risquinho aqui. Também está errado. Então, calcule para colocar um hífen. O hífen, minha gente, só vai existir do lado de cá quando a palavra terminou no hífen. Por exemplo, beija, ó, terminou no hífen. O hífen vai continuar para o lado de cá e fazer flor. Tá? É o único caso aí que nós temos de hífen para o lado de lá. As pessoas têm o hábito de colocar o hífen aqui e marcar para cá também. Não, o hífen já está marcando que a palavra terminou. Só que se ela cortou o hífen no meio, o hífen continua para o lado de cá, tá bom? Minha gente, finalizamos este bloco. No bloco que vem a gente vai entender como é que a banca faz a sua correção e quais os formatos que cada banca cobra e como é que eu escrevo cada formato desse, tá bom? Super beijo, já já a gente volta.